Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos iniciar o nosso culto público orando ao Senhor. Abaixe sua cabeça. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez. E nos deu saúde, nos deu vida e condições de estarmos juntos aqui. Nós te agradecemos e pedimos que neste momento o Senhor nos abençoe com a tua presença aqui, de maneira especial no meio da tua igreja, do teu povo, Deus. E abra o nosso coração para te louvar, abra o nosso coração para ouvir a tua palavra e alimente a nossa alma, a nossa esperança no Senhor, Deus. Que o teu nome seja glorificado nesta reunião, neste culto, Deus. Que possamos exaltar o teu santo nome juntos, porque o Senhor é digno de louvor. O Senhor nos salvou, o Senhor nos comprou com sangue precioso. O Senhor é quem nos justifica, o Senhor é quem nos santifica. É o Senhor quem conduz a nossa vida até o final, Deus. Por isso, rogamos a Ti, independência do Senhor, Pai. Se o Senhor não estiver conosco, nada disso faz sentido, Senhor. Por isso, rogamos a Tua presença aqui, Pai. Assim, oramos agradecidos, porque juntos podemos prestar culto ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero iniciar com alguns avisos, irmãos. Em primeiro lugar, sábado próximo, às 15 horas, nós teremos uma reunião da maturidade lá no ECC. Então, 15 horas no ECC, reunião da maturidade. Tá bom? A saúde na maturidade, não é isso? Pronto, aí, tá aí para os irmãos verem. Então, todos os irmãos idosos, não sei qual é a idade mínima aí, não é? Não tem, né? Então, os irmãos estão convidados para participar dessa atividade. Outro aviso que eu quero dar, irmãos, é que o pastor Valdenberg, junto com o irmão Manuel Coutinho e Ana Lúcia, foram visitar a nossa congregação em Tupã esse final de semana. Por isso, eles não estão conosco. Eles foram lá cuidar da liderança da igreja de Tupã. Tem alguns irmãos sendo preparados para se tornarem presbíteros. Então eles foram lá com esse propósito e participar também dos cultos ali em Tupã e Coatá, que são as nossas duas congregações no Oeste Paulista. Então oremos por eles também. Quero nesse momento ter um momento de oração, orar por esse motivo da viagem do pastor e do presbítero, orar pelos irmãos que estão enfermos, agradecer ao Senhor pela melhora de alguns irmãos. Nós vimos aí no grupo de oração da igreja, a nossa irmã Alice fez uma cirurgia e a cirurgia foi um sucesso, graças a Deus. Orar pelo irmão Luiz, ele estava internado com pneumonia na UTI, agora saiu, já está no quarto, se recupera bem. E outros irmãos que têm carecido das nossas orações. Eu sei que você tem alguém, talvez não seja da igreja, mas alguém que você conhece, que está enfermo, que precisa dos cuidados do Senhor. Eu quero tirar esse momento para nós orarmos, pedindo ao Senhor por esses queridos que muitas vezes não podem vir à igreja por conta da saúde. Eu estou me lembrando aqui do irmão João Luiz, esposo da dona Vera, que sofreu um AVC recentemente, está se recuperando em casa. Então vamos orar por eles. Abaixe sua cabeça. Depois de um minutinho eu pedi para Thomas, viu Thomas, orar por esses irmãos de modo geral e nos apresentar ao Senhor.
Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, queremos agradecer a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui neste domingo de manhã para engrandecer o Seu nome, Senhor, e aprender mais de Ti. Queria colocar, Senhor, diante de Ti, Senhor, esses nomes que já foram apresentados, Senhor, pelos motivos de saúde. Que o Senhor esteja, Senhor, visitando cada um, ó Pai, e restaurando, Senhor, de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Visita, Senhor, não somente aqueles, Senhor, que foram citados aqui, Senhor, mas qualquer um, ó Pai, que esteja passando por qualquer tipo de problema de saúde. Entra com Tua providência, Senhor, e restaura, Senhor, os Teus servos, para que eles possam, Senhor, voltar a te servir, Senhor, na Tua casa o quanto antes. Amém. Esteja, Senhor, conosco nesse culto de manhã. Abençoa, Senhor, a palavra do pastor. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos cantar louvores ao Senhor? Salmos e hinos de número 245. Eu já convido os irmãos que puderem se colocar em pé para fazermos isso. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhemos, servos consagrados, reverentemente, ao Santíssimo adoremos. Ainda em pé, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 143. Salmo de número 143. Quero convidar os irmãos para uma leitura responsiva. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos os versos pares. Salmo 143. Nós vamos ler até o versículo 10. Salmo 143, de 1 a 10. Eu vou ler os ímpares e os irmãos os pares. Diz assim a palavra do Senhor: Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça.
pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Amém. Apenas até aqui. Os irmãos podem sentar. Que Deus abençoe a sua palavra. Eu quero convidar aqui o pastor José Carlos. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. É para a glória de Deus. E nós vamos trabalhar isso durante todo esse ano. Pode passar, Clô, por favor. Nós estamos falando há algum tempo, desde o final do mês passado, sobre as contas de missões que a nossa igreja tem. Então nós temos essas duas contas, uma no Banco do Brasil, outra no Bradesco. E nós esquecemos de falar das outras vezes que quem fizer a transferência para essas contas não precisa enviar o comprovante aqui para a secretaria da igreja, tá? Porque essas contas são exclusivas de missões. Então todo o valor que é transferido para lá automaticamente entra como missões, ok? E aqueles que fazem da maneira tradicional, colocando a contribuição no envelope, pode continuar fazendo dessa maneira sem problema nenhum. Isso é só para aqueles que já fazem a transferência eletrônica para facilitar a contabilidade da igreja, ok? Pode passar, por favor. Então, no dia 24 de março, né, próximo final de semana, próximo final de semana, vai estar com a gente o pastor Márcio Batista, né, falando sobre esse tema de missões que nós escolhemos para esse ano. Então, o pastor Márcio, ele é professor do Perspectiva Brasil, ele é missionário e está indo no segundo semestre para o campo missionário. Então, ele vai falar da sua experiência como missionário, entendendo aí a glória de Deus em toda a sua atuação. Essa semana, todos nós ficamos sabendo do furacão que passou lá em Moçambique, né? Os nossos missionários estão bem, tiveram alguns prejuízos materiais, mas graças a Deus nada de mais grave aconteceu com eles, né? Nós estivemos orando aí, a igreja, a maioria dos irmãos estavam orando, nós percebemos isso, e o nosso grupo que ora especificamente por missões esteve engajado nessa luta em oração para ajudar os nossos irmãos. O pastor Nidovaldo vai viajar para o Brasil no final do mês agora, já comprou sua passagem, vem ele e sua esposa, eles vão passar um tempo aqui no Brasil e também vão vir na nossa igreja, né, e vai pregar sobre esse tema aí, mais precisamente, acho que mês de julho ou junho, não lembro agora. Pode passar, por favor? Em abril, nós teremos a conferência missionária da MEAR, né, da Igreja Evangélica da nossa região, e vai ser aqui na nossa igreja. O tema vai ser missões na ICEB. Então o pastor Glauco, que é da Missão Cristã Evangélica, vai estar aqui conosco, e ele vai falar sobre como tem andado as missões na ICEB. Ele vai pregar no culto da noite, pode passar o outro, e ele vai falar em uma das oficinas que vai acontecer às 5 horas da tarde aqui. Então ele vai falar sobre como está andando missões, vai falar exclusivamente da Missão Cristã Evangélica, que eles estão com um grande desafio aqui nesse ano. E vai ter outra oficina que vai ser missões na igreja local, né, que eu vou dar essa oficina, e depois mais para frente eu falo sobre o que nós vamos falar. Tem que fazer inscrições, está lá o meu telefone, tem um link que nós vamos divulgar isso mais para frente para que os irmãos possam fazer as inscrições e participar, ok? Só isso, Clô? Então vamos orar então. Pai, nós louvamos ao Senhor
pela visão missionária que o Senhor tem nos dado, pela tua direção sobre a nossa igreja, por nos envolvermos, ó Pai, com a obra que o Senhor tem realizado, não somente no Brasil, como fora dele. Temos visto o teu agir na vida dos nossos missionários, preservando a saúde, dando ânimo, força, disposição, para continuar ministrando a tua palavra àqueles que necessitam dela. Somos gratos por aqueles que contribuem, por aqueles que dedicam a sua vida, ó Pai, na obra missionária. Que nós possamos, Senhor, nos envolver cada vez mais, que possamos entender que tudo aquilo que nós fazemos é para a glória do Senhor. Sabemos, ó Pai, que muitas das vezes nós não veremos o resultado do nosso empreendimento aqui na terra, mas sabemos que o Senhor tem visto tudo aquilo que passa no nosso coração, o Senhor tem olhado a nossa motivação e sabe do nosso empenho em servir melhor ao Senhor dia após dia. Louvamos ao Senhor pela vida dos missionários que recebem sustento dessa igreja, que eles continuem a servir ao Senhor e que possam realmente levar adiante a mensagem que você tem colocado nos seus corações. Abençoa, ó Pai, no culto de missões que nós teremos no próximo domingo, que possamos realmente aprender um pouco mais de Ti. Fala ao nosso coração agora também, através do louvor e através da palavra que vai ser ministrada nesta manhã. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Vamos continuar louvando ao Senhor, irmãos. Chamar o pessoal da música para nos conduzir nisso. Os irmãos não são muito acostumados a me ver desse lado, né? Sempre estou ali escondidinha, para ninguém me ver. Mas eu acredito que todos saibam que a Laura ganhou o neném, né? Samuel, e deixou essa tarefa um pouco difícil para mim. Não menos prazerosa, mas um pouco difícil. Vou pedir para os irmãos me ajudarem nesses meses que ela estará de licença, né? Porque eu quero... E o que eu desejo é que os irmãos possam ver em mim, né, a luz de Cristo. E que eu possa levar para vocês a adoração. Que a nossa adoração chegue ao céu. Que eu seja abençoado por vocês e que vocês possam me abençoar. Amém? Vamos nos colocar de pé. 3 hinos bem fáceis para que os irmãos todos possam acompanhar, cantar, adorar ao nosso Deus. Próximo cântico, Não há Deus Maior.
Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Vinícius. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Que possamos colocar os nossos medos, os nossos anseios, as nossas angústias na mão do Senhor, porque Ele está cuidando de nós, sempre. Amém? Os irmãos podem sentar. Louvado seja o Senhor por nos abençoar com um momento de louvor. Agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor e eu quero chamar o presbítero José Carlos. Ele é presbítero há muitos anos. Quantos anos? Mais de 10 anos, ele falou. Os irmãos sabem que, biblicamente falando, eu sou presbítero também. O termo presbíteros é usado para aqueles que lideram a igreja no Novo Testamento. Então eu sou presbítero, como o nosso irmão José Carlos. É por isso que às vezes nós falamos que ele é pastor como eu sou pastor. Porque biblicamente falando não tem diferença entre presbítero e pastor. Nós vamos ouvir a palavra agora, da boca do presbítero José Carlos. Que o Senhor fale ao nosso coração através da palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, porque podemos agora ouvir a Tua palavra. Usa o nosso irmão, o presbítero José Carlos, para falar conosco. Capacite-o, que ele tenha intrepidez que vem do Senhor, poder do Teu Espírito, e a autoridade que vem da Tua palavra, para falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Quando o pastor Waldenberg me mandou um recadinho sobre estar aqui hoje, que ele não estaria, ele estaria em Tupã, ele mandou e ele escreveu lá, Pastor José Carlos. E aí então ele me deu a informação da minha pregação. Aí eu respondi para ele: pastor, eu acho que o senhor passou no WhatsApp errado, que tem o outro pastor José Carlos, ele é o pastor José Carlos. Mas realmente ele disse: não, foi de propósito, é dentro dessa palavra do pastor Vinícius, né? A Bíblia nos deixa bem juntos nesse processo. Muitas pessoas me chamam de pastor, eu falo: não sou pastor, sou presbítero, mas é o procedimento, e nós somos gratos a Deus, porque é Ele que nos dá o privilégio, a oportunidade de servi-lo, e nós queremos fazer isso da maneira que agrade ao Senhor. Nós já tivemos a leitura de um texto, e eu queria complementar com a leitura de 2 versículos, que estão em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: rogo-os, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Como é que você sabe que aquilo que você está fazendo, ou aquilo que você vai fazer, está dentro da vontade de Deus? Você já parou para pensar nisso? Eu estava um pouco preocupado em algumas coisas, algumas decisões que tinha para tomar, e fiz uma pesquisa. E eu queria compartilhar com os irmãos, porque eu senti que Deus colocou no meu coração compartilhar com os irmãos. Como eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus? Como você sabe que está fazendo a vontade de Deus? Então, eu preparei aqui um material que diz o seguinte: logo após reconhecer a Cristo, desejamos saber qual é a sua vontade para a nossa vida. Qual é o propósito pelo qual Ele me salvou? Buscarmos isso é algo muito natural, porque não queremos nos sentir inúteis no reino de Deus. Eu acredito nisso, você acredita nisso também? Nós desejamos estar incluídos em um propósito superior, aquilo que vem do Senhor para nós. Ficar parado e ocioso sem saber o que fazer não é natural no ser humano. Nós não gostamos de ser ociosos. Meu desejo e minha oração é que Deus hoje fale com você e lhe mostre qual é a vontade dele para a sua vida, se você ainda não conhece. Muitos procuram a vontade de Deus, muitos procuram. Muitos oram pedindo que Deus mostre a sua vontade. É natural isso, é normal, não é? Nós oramos a Deus: Senhor, eu quero te agradar, eu quero fazer a tua vontade. É nossa oração, normal, sistemática, contínua, não é? Diversas vezes, diversas pessoas dizem estar procurando a vontade de Deus, vivem tentando encontrá-lo, mas a boa notícia é que a vontade de Deus não está escondida. A vontade de Deus, ela não fica escondida, ela está bem na sua frente, e é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Quero começar levantando o que em geral pessoas pensam que é ser a vontade de Deus. Eu anotei aqui alguns
pensamentos a respeito disso. Pensam que Deus esconde a sua vontade. Então você tenta encontrá-la em algum lugar, como quem procura um tesouro. Alguns pensam que a vontade de Deus é indesejável. É como uma dieta. A vontade de Deus, né, ela é apresentada de uma maneira que você só pode comer o que não gosta. Dieta é isso, né? Aquilo que a gente gosta, a gente não pode comer. A gente pode comer o que não gosta, né? Então a vontade de Deus parece ser tudo o que você não quer fazer. Como se Deus quisesse tornar a vida sombria, dolorosa, triste. Muitos pensam assim, que a vontade de Deus não é boa para se conhecer. Pensam que a vontade de Deus é como um bilhete de loteria, em que apenas alguns ganham. E se você ganhar, se torna muito abençoado. O grande problema é que na loteria, a maioria nunca seria sorteada. Nunca seria sorteada. Só alguns que conheceriam a vontade de Deus. Mas tem pessoas que pensam assim. Pensam que a vontade de Deus é como sendo uma coisa específica, um ponto, uma situação, em que só esse ponto é a vontade de Deus. Só isso é a vontade de Deus. Então, somente há uma pessoa, a pessoa certa para você se casar. Ah, Deus já escolheu a pessoa para mim. E aí você vai, se fixa naquela pessoa, e às vezes você não pondera, porque você acredita que é aquela e fim de papo. Não tem mais o que se discutir a respeito, né? Às vezes, você pensa, como é que vai ser a minha casa? No que eu vou morar? Num apartamento? Numa casa térrea? Como é que é isso? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Para morar onde? Em que lugar? Como se Deus estabelecesse um ponto para você. Há pessoas que passam a vida toda tentando descobrir os códigos secretos de Deus. Quais são os códigos secretos de Deus? Como é que eu acho isso? Mas essas pessoas, mesmo quando encontram esses pontos, eles se perguntam, não haveria um ponto melhor? Um outro lugar? Uma outra pessoa? Então, não tem aquela convicção de que aquilo é a vontade de Deus. No entanto, todas as formas que eu citei são formas humanas de buscarmos a vontade de Deus. Porque o foco está na realização do quê? Dos nossos desejos, dos nossos caprichos, não é? Alguns dizem estar em busca da vontade de Deus, mas estão, na verdade, lutando pela realização dos seus sonhos. E com isso, tomam decisões que não são as corretas, aquelas que são realmente a vontade de Deus. Portanto, a verdadeira busca deve levar em conta a palavra de Deus. Pois ela é o guia e a bússola dos salvos, até o quê? O porto seguro, que é onde o nosso objetivo. Se essas formas de buscar a vontade de Deus estão equivocadas, como podemos encontrar a vontade de Deus? Então vamos lá. Nós precisamos, primeiramente, se nós queremos realmente conhecer a vontade de Deus, é ter um desejo ardente de fazer a vontade dele. Nós devemos ter essa vontade com muita força, com muita convicção. E é o que nós lemos no último versículo do Salmo 143, que nós lemos juntos aqui, e que diz logo no começo: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Então, como é que eu posso conhecer qual é a vontade de Deus para a minha vida?
E Davi, quando escreveu esse salmo, ele diz, né, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Ele não disse, ensina-me a entender a tua vontade. Ele não disse, ajuda-me a encontrar a tua vontade. Ele não disse, revele a tua vontade. Ele disse, ensina-me a fazer a tua vontade. Eu não preciso saber qual é a vontade de Deus, eu preciso fazer a vontade de Deus. Em Lucas, capítulo 22, versículo 42, nós lemos Jesus Cristo dizendo na sua oração, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus Cristo tinha essa preocupação em todos os atos da sua vida, em fazer a vontade do Pai. Eu estou aqui porque o Pai me colocou aqui para fazer a sua vontade. Jesus viveu com esse compromisso. No Evangelho de João, capítulo 4, 34, ele diz, né, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O próprio Jesus nos dá o exemplo. Se Jesus fez assim e nós somos seus imitadores, então nós devemos imitá-lo, fazer também. Esse desejo ardente que precisamos manifestar em nós mesmos, ele tem dois aspectos interessantes. Um deles, eu coloquei aqui como sendo no plano divino. Nada pode mudar o propósito eterno de Deus. A história de Deus culmina para um fim divino e Deus controla absolutamente tudo. Ninguém pode diminuir ou aumentar, antecipar ou adiar o que Deus há de realizar. Ninguém. Esse é o plano divino. Aquilo que Deus se propôs a fazer, ninguém muda isso. Nós não temos capacidade de mudar isso. A vontade soberana de Deus é inviolável, inflexível e inalterável. Não importa o que os governos façam. As decisões de Bolsonaro, do Trump ou da ONU, nada disso atrapalha os planos de Deus, pois Jesus há de voltar. Jesus estará conosco, ele vem buscar a igreja. Isso é plano de Deus, a igreja há de ser arrebatada. Os céus vão se abrir, a nova Jerusalém há de descer. E ninguém pode mudar isso. Ninguém pode mudar isso, é plano divino. Mas eu coloquei aqui também um plano humano, até para nós pensarmos um pouquinho a respeito disso. Temos a vontade de Deus em relação a nós. Uma coisa é o plano de Deus, é a vontade de Deus em relação ao universo. Outra é a vontade de Deus em relação a cada um de nós. A vontade de Deus é aquilo que Deus quer, aquilo que Ele exige. E Ele ordena e estabelece que o homem faça. E se Deus tem uma vontade para a sua vida, é óbvio que Ele quer que você saiba. Se Ele tem, Ele quer que você saiba. Eu não sei qual é a vontade de Deus. Não é possível. Porque se Ele tem, Ele quer que você saiba. Como você poderá fazer e obedecer se não sabe qual é a vontade dEle para a sua vida? Portanto, o desejo de Deus é que você saiba que vontade é essa. Vale ressaltar que Deus desejou tanto que você soubesse a vontade dEle, que Ele gravou a sua vontade com letras eternas. Ele fez isso. Nós podemos afirmar que reis tentaram destruir as palavras de Deus. Muitos daquilo que Deus escreveu foram incinerados, foram queimados.
perseguiram e mataram quem andava com essas palavras de Deus. Mas a gravação de Deus é o livro mais antigo, mais vendido e mais lido em todo o mundo. A Bíblia Sagrada, nela está a vontade de Deus para a nossa vida. Ela é a bússola dos salvos, é a lâmpada para os pés, é a luz para o caminho dos salvos. Então, se você quer conhecer a vontade de Deus, você vai encontrar na palavra dele. E está ali, aberta para você. Se a vontade de Deus está na palavra dele, então vejamos o que ela diz sobre nós e qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu quero descobrir com você como conhecer a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, e vou mostrar na palavra dele 5 condições que eu separei aqui, que eu acredito que é Deus mostrando a vontade dele para a nossa vida. A primeira vontade de Deus é que você seja salvo. Essa é a primeira vontade de Deus. 1 Timóteo 2, 3 e 4 nós lemos: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos sejam salvos. Essa é uma das vontades de Deus. Talvez você diga, não é vontade para mim, que já sou salvo. Não, mas a vontade de Deus com relação ao universo, ao povo, à humanidade, é que todos sejam salvos. Esse é um desejo dele. A vontade de Deus começa na salvação. Quem não se decidiu por Cristo em verdadeiro arrependimento dos seus pecados, certamente não conhecerá a vontade de Deus. Porque essa é a primeira convicção, é a primeira condição. É ser salvo. Aquele que não é salvo não tem chance de saber qual é a vontade de Deus. Ele precisa primeiro aceitar Jesus como seu Salvador, se tornar filho de Deus. E aí então, ele entra no rol daqueles que podem, não é? E têm condições de saber qual é a vontade de Deus, porque ele só vai expressar aos salvos. Segunda condição, a vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo. Nós somos exortados a isso. Efésios 5, 17 e 18 nós lemos: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Que maneira? Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. É a segunda condição, nós estarmos cheios do Espírito. Primeiro, nós temos que ser salvos, e segundo, estar cheios do Espírito. Primeiro, o texto que nós lemos, ele diz o que nós não podemos ser. Não seja tolo, não seja estúpido, não seja ignorante, não seja sem conhecimento, mas compreenda a vontade de Deus. Compreenda a vontade de Deus. Logo depois o texto vai dizer qual é a vontade do Senhor, é que sejamos cheios do Espírito Santo. Aqui é feita uma analogia dos efeitos do álcool com o controle do Espírito em nossas vidas. Quando uma pessoa fica bêbada, ela perde a capacidade de controlar o seu comportamento, a sua fala, a sua mente e as suas emoções, pois está sob influência do álcool. Quem está cheio do Espírito Santo, naturalmente, terá uma vida conduzida na vontade e nos propósitos de Deus, de uma maneira natural. Porque Deus está na pessoa. Ele vai fazer a vontade dele.
O Pai Celestial está pronto a atender aos que lhe pedirem. Em Lucas 11:3 nós lemos: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Então, basta pedir e clamar, que certamente você será cheio do Espírito Santo e começará a experimentar a vontade de Deus na sua vida. Essa é a segunda condição. Mas tem uma terceira. A terceira condição que a Bíblia nos fala, para nós conhecermos a vontade de Deus, é que você seja separado do pecado. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Nós sejamos santificados. A palavra santo significa separação ou separado. É necessário trilhar o caminho da santificação, pois o pecado nos separa da vontade de Deus. Quem vive na prática do pecado está longe e distante da vontade de Deus, pois a sua vontade, para mim e para a sua vida, é a nossa santificação. Não há como trilhar a vontade de Deus sem caminhar em oposição ao mundo, pois a vontade de Deus caminha para um lado e o mundo caminha para o outro lado. Então, afastar-se do mundo é pré-requisito fundamental para quem quer viver a sua vontade. Nossa igreja, neste ano de 2019, tem como tema principal santificação. Quantas palavras nós temos ouvido aqui dos pregadores, da necessidade de estarmos santificados, que é como Deus quer que nós estejamos. Não é isso por desejo do pastor, ou por desejo do conselho, por desejo da direção, mas é desejo de Deus, que todos sejamos santificados. Então nós já temos aqui 3 condições, não é? Ser salvo é a primeira. Quem que se lembra da segunda? É, isso aí. Né? E a terceira, então, é essa: separado, santificado. Mas vamos para a quarta. A quarta condição, e lembre-se que nós temos 5. Vocês vão decorar 5 aí, não é? A quarta diz: a vontade de Deus é que você seja submisso a Ele. Esse é um desejo de Deus. Você viva na dependência dEle. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos. Sejam sujeitos a Ele. Você vai experimentar uma vida sujeita a Deus, na dependência de Deus, submissa à vontade dEle. Nós passaremos a fazer voluntariamente tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. O orgulho atrapalha o meu caminho resistindo a Deus, me afastando dele. Deus resistirá àqueles que o resistirem. Mas humildade é colocar-se abaixo dele, submisso a ele, sujeito a ele, e permitir que ele guie e direcione as decisões em minha vida. Isso é estar submisso a Deus. Tiago 4,10 nos diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então vamos para a quinta e última condição. A quinta, eu acho que talvez seja a mais fácil de todas. Pelo menos, aparentemente, nós temos facilidade de fazer isso. A quinta condição é ser agradecido por tudo. É ser grato por tudo. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque esta é o quê? A vontade de Deus. A vontade de Deus
é que nós sejamos agradecidos. Pelas lutas, pelas vitórias, pelas dores e pelas alegrias, precisamos exercer nossa alegria, pois todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. A gratidão nos eleva a um nível de confiança que está acima das tempestades e tribulações da vida. É a alegria, é a gratidão por aquilo que nós temos. Grato por tudo. Deus não gosta muito dos resmungões, né? Será que eu sou resmungão? Reclamo de tudo que acontece, reclamo das coisas. Deus não gosta disso. Pelo menos é o que está aqui na palavra dele. E ele diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ah, eu não gostei daquilo. Dê graça por isso também. É isso que Deus quer. Que tudo nós possamos dar graça. E se nós tivermos esse espírito de gratidão, nós não encrencamos com as pessoas. Nós não vemos problemas nas pessoas, porque nós temos um espírito de gratidão. É aquilo que Deus quer. Deus fez tudo por mim e por você. E agora, o que Ele espera é que você viva a sua vontade, de maneira que está orientada nas Escrituras. E eu queria voltar a ler esses 2 versículos. E nós estamos chegando aqui ao final da nossa palavra. É de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu queria repetir isso aqui. Paulo dizendo aos romanos, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, qual seja agradável, qual seja a perfeita vontade de Deus. Esse deve ser o que nós temos que procurar, para sabermos qual é a vontade de Deus. Então, como é que eu posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Será que nós temos aqui uma resposta? Se você é salvo, é santificado, é cheio do Espírito Santo, é submisso e agradecido a Deus, com certeza, se você vive essas 5 condições, não se preocupe, porque o que você vai fazer é aquilo que é a vontade de Deus. Porque Deus está em você. Não importa que venha, você está pronto. Faça o que quiser, case com quem quiser, trabalhe onde quiser, vá onde quiser e escolha o que você quer. Porque é Deus que está fazendo isso através de você. Porque Deus está em você. Porque você está dentro dessas 5 condições que Deus apresentou aqui. Também faça tudo quanto tiver à mão. Não seja preguiçoso. Não seja preguiçoso. Se alguém te convida para alguma coisa, aceite. Que venha à mão, aceite. Vou fazer. Já pensou que coisa boa para quem lidera, né? Quando convida uma pessoa para uma tarefa e essa pessoa diz sim. Ele já sabe de antemão que vai dizer sim, porque todos nós vamos dizer sim. Mas é difícil quando ele chega, eu não posso, eu não quero, eu não. Então temos que pensar no nosso dia a dia. Você é salvo, é santificado, é cheio do Espírito Santo, submisso e agradecido a Deus. Então, adivinha quem é que está controlando os seus pensamentos? Não precisa adivinhar, né? Nós sabemos que é o próprio Deus que está controlando os nossos pensamentos. Porque você vive essas situações. Se você está debaixo da vontade de Deus, então já pode acreditar que Deus está controlando o seu querer. No Salmo 37, versículo 4 e 5, nós lemos: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará.
É a própria palavra dele que nos exorta e nos orienta a respeito disso. Isso não significa que ele vai realizar os teus desejos, mas significa que ele vai plantar os desejos dele em você. Esse é o ponto importante do processo. Não é que ele vai fazer aquilo que você quer, que você gosta, não. Ele vai fazer aquilo em você, aquilo que ele quer que você faça. Então você me pergunta, presbítero, por que você está pregando e fazendo o que faz? E eu respondo, estou fazendo o que eu faço porque eu quero. Eu estou fazendo porque eu quero. Eu quero fazer. Simplesmente porque quero. Mas eu quero por quê? Porque Deus plantou esse desejo em mim. Ele que colocou no meu coração esse desejo. Então eu quero. Isso acontece porque quando estamos na vontade de Deus, o querer de Deus passa a ser o nosso querer. E a vontade de Deus passa a ser a nossa vontade também. Com isso, a nossa missão é simples. Realizar os desejos de Deus que foram sendo plantados em nós ao longo do caminho, cuja direção e destino é a vontade de Deus. Eu quero encerrar minha palavra aqui, convidando você a viver uma vida de salvo, a viver uma vida santa, a viver uma vida cheia do Espírito Santo, a viver uma vida submissa e a viver uma vida agradecida por tudo. E que Deus nos abençoe. Vamos citar as 5 condições. Primeira, segunda, cheia do Espírito não é a segunda, né? A segunda, viver uma vida santa, não é isso? A terceira, cheia do Espírito. Eu também vou colando aqui, porque senão a cabeça não guarda. E a quinta, né? Peraí. Vida de salvo, viver uma vida santa, segunda, viver uma vida cheia do Espírito, a terceira, a viver uma vida submissa, a quarta, e a uma vida agradecida, a quinta. Tá bom? Se não decorarem, pode me perguntar que depois eu passo para vocês a colinha aqui, tá bom? E que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós sabemos que é difícil nós podermos praticar essa verdade que o Senhor está nos ensinando hoje. Mas nós queremos pedir que o Senhor esteja nos usando, para que nós possamos buscar a atender essas condições. Sabemos que se nós conseguirmos isso, tudo o que nós fizermos será a manifestação da Tua vontade em nós. Muito obrigado, ó Pai, por este povo que se reúne neste lugar e busca, através da Tua palavra, conhecer e receber do Senhor as tarefas para o dia a dia, para a nossa vida diária, para os nossos relacionamentos. Que em tudo nós possamos sentir que o Senhor está presente na nossa vida. Abençoa-nos, Senhor, e livra-nos do mal. Nós oramos agradecidos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Depois dessa palavra eu quero convidar os irmãos para a escola bíblica dominical. Eu acho que é vontade de Deus a gente participar da IBD, não é? Então os irmãos estão todos convidados. Nós temos algumas salas aqui no templo, no salão, no 2º andar. Então os irmãos, aqueles que ainda não se matricularam, matriculem-se e participem. Vamos cantar o último cântico e orar encerrando o nosso culto público. Salmos e hinos de número 140. Já peço aos irmãos que puderem para se colocarem em pé.
nos alcançar. Amém. Vamos orar? Que o Senhor abençoe o seu dia e a sua semana e que dê a paz à sua família e abençoe os seus passos, revelando a vontade dEle, na palavra dEle, para as nossas vidas. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vós e com todo o povo de Deus em toda a terra, até a volta bendita e gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Obrigado, sentai-vos.